e porque eu gosto também. Então, bom, vamos lá, eu adoro historinha. Então, assim, a gente chegou então a última coisa que a gente falou, e hoje a gente vai ter que terminar, então hoje eu vou pedir desculpas que a gente vai ser rápido. A gente vai ser rápido para terminar a história, e algumas coisas eu vou falar, outras coisas eu vou deixar em aberto, que aí vocês podem refletir sobre o assunto, sobre o fim da história. Vocês podem me escrever pro WhatsApp o que vocês acham, ou podem deixar nos comentários quando vocês curtirem o vídeo. Deixar no comentário também. Então, assim, relembrando que o ministro, o vice-rei, ele recebeu uma carta da filha do rei, lembram? Falando que estava num palácio, numa montanha de ouro e num palácio de pedras preciosas. E ele foi para o deserto procurar esse palácio, ok? E a gente falou sobre a importância, sobre que na verdade a carta é a Torá. A gente falou sobre isso. A gente também falou sobre a importância de você sair de locais que te desviam a sua atenção. Você tem que estar focado no seu objetivo. E a gente também falou que olha só como ele não desiste, né? No final tudo dá certo, segundo o Rav Nachman de Breslev, tudo dá certo se você não desiste. O importante é você continuar, né? Tem uma música do Raul Seixas chamado Não, Tente Outra Vez. Você tem que ir tentando. Isso que o Rav Nachman de Breslev fala. Bom, na parte final da história, hoje a gente não tem jeito, a gente vai ter que terminar, porque a gente vai sair de férias, né? Pena que os telespectadores não estão vendo a cara de tristeza dos alunos. Né? Então, a gente vai sair de férias. Explica as férias. As férias de 3 semanas, Yom Kippur, Sukkot, umas fériasinhas assim, mas aqui em Israel as férias vai ser todo mundo dentro de casa. Talvez ainda saia um filme, um shiur ou outro por Zoom. Mas então hoje a gente tem que terminar. Não tem jeito, teremos que terminar. Então, o nosso herói, o vice-rei, que somos nós, saiu para o deserto e começa a procurar uma montanha de ouro e um palácio de pedras preciosas. E ele não encontra. E agora ele vai encontrar 3 gigantes. Ele vai encontrar 3 gigantes e a história, o encontro desses 3 gigantes vão ter mais ou menos o mesmo padrão. Vai ser um gigante. Cada um desses 3 gigantes é responsável por alguma coisa. Sim, ele é dono de alguma coisa. Ele vai achar que é impossível encontrar uma montanha de ouro e um palácio de pedras preciosas, que isso não vai existir. Ele vai mandar os seus súditos, os gigantes vai mandar seus súditos procurarem por essa montanha de ouro e esse palácio de pedras preciosas e não vão encontrar. E aí o vice-rei vai para o próximo gigante, ok? Até que, obviamente, o terceiro gigante ele vai encontrar o palácio de ouro, onde o vice-rei vai para lá e vai achar a filha do rei. E óbvio, a gente já sabe o final da história, a gente falou isso lá no final, que o que importa não é o fim, é o caminho que importa. Então o que a gente tem que fazer aqui qual é a simbologia dos 3 gigantes, sim? E por que só o último gigante consegue encontrar o palácio de ouro Então assim, vamos começar com o primeiro gigante. Se der tempo, a gente passa para os outros 2. Eu duvido que dá tempo, então vou deixar a simbologia dos outros 2 gigantes para vocês. Alguma coisa tem que ficar em aberto, não? Mas depois, quando a gente terminar a história, eu quero que vocês refaçam toda a história na cabeça. A história fica, não é? Agora, se alguém falar para vocês da filha do rei, vocês já vão saber toda a história, né? Que dormir, eu espero. Se não, vocês podem assistir o nosso vídeo. Aproveitem para clicar, dar o like. Bom, vamos lá. O primeiro gigante. Então o vice-rei está no deserto procurando a montanha de ouro e o palácio de pedras preciosas. E aí ele vê um gigante carregando uma árvore. Um gigante carregando uma árvore. O gigante pergunta para ele: o que você está fazendo aqui no deserto? O que você está procurando aqui? E ele fala:
Estou procurando uma montanha de ouro e um palácio de pedras preciosas. E o gigante fala: isso não existe. Isso não existe. Não existe isso aqui. Não existe. Eu conheço o mundo inteiro, não existe. E começa a ter um diálogo interessante entre o filho do rei e o gigante. Sim, existe, porque ele sabe que existe. E ele fala: mas eu sei que existe. E aí ele manda os súditos dele, que desse primeiro gigante, quem eram os súditos? Os súditos eram as aves e os animais, procurarem por essa montanha de ouro, por esse palácio de pedras preciosas. E eles não encontram. E aí esse gigante fala: olha, não existe, existe, não existe, então vai falar com o meu irmão, que é outro gigante, talvez ele saiba. E aí o vice-rei continua o seu caminho até encontrar o segundo gigante. Bom, então, antes da gente falar para o segundo gigante, vamos tentar entender que mensagem é essa de você encontrar um gigante que está carregando uma árvore e tem vários animais que são súditos dele? Quem é esse gigante? Que história é essa de, né? E o gigante começa a discutir com ele, com o vice-rei, fala que não existe um palácio de ouro, não existe uma. Então, o que vocês acham que gigante é esse? Por que tem que ser um gigante? Né? Não todos juntos. Natureza? Porque e a Femeod, é óbvio que esse gigante, ele tá a simbologia dele é óbvio que ele está falando sobre as forças da natureza. Ele está falando sobre as forças da natureza, sim? Ele está carregando uma árvore. O súdito dele são os animais. Então, sem dúvida nenhuma, a simbologia aqui é a força da natureza, as forças naturais, sim? Mas por que um gigante? Onde na Torá nós encontramos uma história tem 2 lugares da Torá, na verdade, com gigantes. Davi da Melech. Na Torá. Não no Ná. Bnei Anakim em Sefer Bereshit, mas outro que também. E os 10. E a fêmea, ó, no Borro Reshiv aqui. Cola cavalo. Os 10. Moshe manda 12 pessoas irem para a terra de Israel, né? Elas vão para a terra de Israel espionar. Na verdade, não espionar, mas eu não vou entrar nisso agora, que a gente não está estudando essa paraxá. Eles vão para a terra de Israel e eles voltam. E quando eles voltam, eles falam: o que eles encontraram na terra de Israel? Gigantes. Gigantes, não é? Gigantes, as frutas gigantes, pessoas gigantes. Agora, quando você tem 3 maneiras de você explicar esses gigantes, né? 3 maneiras. Qual é a maneira mais simples de explicar? Quando a Torá fala que eram gigantes mesmo, né? Os caras gigantes, enormes e tal. Qual o problema de explicar dessa maneira? Porque a Torá está falando uma coisa que ela não é real. Como assim? Não existe gigante, né? Não existe gigantes. Então, como é que você está falando a Torá, que a gente crê que vem de Deus, que é uma coisa divina? Como é que ela está falando uma coisa que ela não existe? Também não existe rio de vinho. Hã? Também não existe rio de vinho. A Kushia não é para a história. A Kushia é para a Torá. Você tem razão, a gente deixou a história de lado. A história, ela pode fazer o que ela quiser, uma simbologia. Não foi Deus. Né? Não foi Deus que deu. Foi o Nachman de Bresler. Né? Mas agora a gente está falando da Torá. A Torá é divina? É. A Torá é de verdade? É. E na Torá está escrito que os espiões encontraram gigantes em Israel. Se eu falo que eram gigantes de verdade, que eram pessoas enormes, qual o problema disso? Não existe. Não existe. Como é que a Torá está me falando uma coisa que ela não existe? Tem vários midrashim também que falam que eles eram gigantes mesmo. Não, mas aí o Midrash também não me incomoda, porque Midrash ele não tem que se agarrar a fatos, ele não é obrigado a se agarrar a fatos, não é? O Midrash é para fazer o que ele quiser, que nem a história do Rav Nachman. Ele pode exagerar. A Gemara fala isso, Lashon Guzma. O que é Lashon Guzma? Um exagero. Então o Midrash não precisa se agarrar aos fatos, sim? Ele não precisa. Mas a Torá, se eu vou falar que a Torá não está falando dos fatos, eu estou com um problema, não é? Então, primeira maneira de explicar é que eram gigantes de verdade. Mas o problema com isso aqui, que a gente acredita em João Pé de Feijão agora, acreditamos. Óbvio que não. Então, quais são as outras 2 maneiras de você explicar esses gigantes? Metáfora. Uma maneira é metáfora e a outra? Uma é metáfora, que a gente daqui a pouco vai ter que entender que metáfora é essa. E qual é a outra? Não, tem uma terceira. E a fêmea, diz o nosso querido psicólogo, pode ser que eles não eram gigantes, mas as pessoas viam eles como gigantes.
Ou seja, essa era a percepção que eles tinham. Não que eles eram realmente gigantes, mas sim uma percepção. Eu muitas vezes, eu tenho a percepção que o cara é muito inteligente. Eu não sei se ele é ou não, mas essa é a percepção que eu tenho. É uma coisa subjetiva. Como eu vejo a pessoa é subjetivo. Não, eu não estou falando aqui, obviamente. Né? Vocês, a minha percepção, é melhor não falar. Mas assim, né? Então, tá claro isso? Ou seja, pode ser, ou seja, três explicações. Ou eles eram gigantes de verdade, mas essa explicação a gente vai deixar de lado, porque aí você entra em problemas de realidade e tal. Ou que o povo judeu, eles se sentiam tão pequenos que quando eles viam alguém, você já viu? Tem um livro aí, um livro de autoajuda aí que o nosso amigo tá lendo, que a primeira, né, que o primeiro capítulo ele fala que você tem que andar assim, né? Não é? É esse mesmo. Você tem que andar assim. Não morro. Não, que não. Você tem que andar assim. Por quê? Porque quando você anda assim, você mostra pro pessoal que está com o ombro assim afastado. Você mostra pro pessoal que você tem segurança. Uhum. Agora imagine um cara que anda assim, encontra um cara que anda assim. Conhece isso? Tira a música. Sim? Então imagine. E aí imagine um cara que tem a altura dele mais ou menos e anda assim, encontra o cara que tem a altura, Ele é mais alto, né? a altura dele e anda assim, anda um cara, pensa no cara mais baixinho que vocês conhecem. Aí o cara anda assim. Esse cara que anda assim, ele vai achar que esse cara é um gigante. Uhum? Esse é um gigante. Então essa é a lado subjetivo. Mas também isso é uma explicação. Uhum? Foi mal. Mas também isso é uma coisa que a gente vai deixar de lado e vamos ir para a terceira explicação, que é uma metáfora. Se é uma metáfora do quê? O que pode ser uma metáfora de um gigante? Hã? Um grande desafio. É um suposto desafio. Não, o gigante. Não, mas aqui ele não está te desafiando, o gigante. Ele está lá trabalhando e ele é um gigante. Eu acho. O gigante é uma coisa que você não consegue. Você não consegue, tipo, lutar contra, sabe? Algo absoluto. Na minha, tudo que vocês falaram eu concordo, mas eu vou falar em uma coisa só, que aí eu acho que vocês vão concordar comigo que tudo que eu estou falando é isso. É a pessoa que conseguiu atingir toda a sua força, todo o seu esplendor, todo o seu potencial. Ele é um gigante, porque ele conseguiu. Ele é um gigante, a metáfora de alguém que ele é quase perfeito. Ele é um gigante. No caso aqui, então vamos colocar agora na nossa história. De quem então Rav Nachman de Breslev está falando? Existem pessoas no mundo que elas convivem com vocês e que elas são gigantes, que elas domaram as forças natural delas. Que tipo de pessoas são essas? Talmidei Chachamim. A gente está falando do cara das forças naturais, não do cérebro. Cientistas. Como que é pessoas? A gente não está falando de sabedoria, a gente está falando do mundo físico, do mundo natural. Eu acho que aqui que ele está falando, quem são as pessoas que dominam as forças naturais? São esses gigantes que o Rav Nachman de Breslev está falando. Eu acho, na minha humilde opinião, são pessoas que não é que eles dominam o mundo natural, que eles entendem como a natureza funciona. São os caras que são super saudáveis, Eu falei indígena, mas tudo bem. fitness, com o corpo, né? Cara, Bodybuilder. nosso amigo aqui fica fazendo musculação, come sem carboidrato, no carb, low carb, amigo da academia do Silvano, sem carboidrato. Todo mundo aí, sem comer doce, os caras super naturais. Existem pessoas assim no mundo, não é? Ou seja, eles conseguiram dominar a natureza, sim ou não? Eles conseguiram dominar a natureza de maneira plena. Eles são gigantes, eles conseguiram dominar a natureza, eles são saudáveis. Eu em Modin, eu não sei o que o pessoal da cidade de Modin faz, porque eles estão todo dia ou no shopping ou correndo. Eu não sei quem trabalha naquela cidade. Todo dia eu tô saindo de casa e os caras correndo lá. Todo dia. E um monte, não é um outro. Pô, os caras não trabalham, tipo, 7h30, 8 horas da manhã, tá correndo. Então lá. E os caras, você vê os caras fix, né? Mundo, corpo saradão, bonitão e tal. Os caras tomando aquele suco, né? Suco natural e tal. Esses caras são gigantes, porque eles conseguiram dominar as forças naturais. Estão comigo ou não? Se vocês concordam. Sim? Naturais no Essa força interna, exato.
termos de querer. Ele controla o próprio Ok, corpo mas é dele, a não a força. natureza. Sim, mas o corpo dele faz parte da natureza. Mas ele Ou não seja, exatamente, não controla uma coisa externa. Óbvio que ninguém consegue controlar as forças. Por isso que eu acho que aqui, que quando fala que ele controla os animais, na verdade não é que ele realmente controla os animais, é que ele controla o que depende dele. A natureza dele. O que depende dele, ele é um gigante, ele controlou, certo? E muita gente acha que esse é o objetivo da vida. O objetivo da vida é basta você ser um gigante da natureza, que você chega onde você precisar. Então basta você ir na academia, você ser saradão. Eu não estou falando das pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso por motivos incorretos, tá? Não acho que é disso que o Rav Madahon de Brest está falando. A gente vive numa geração que as pessoas vão na academia para ficar bonito, para ficar saradão, porque senão, sei lá. Não estou falando disso, hã? Eu não sou uma mulher, tem homem que faz isso também, hã? Eu não estou falando disso, eu não acho que o Rav Madahon está falando disso, não estou falando desse tipo de pessoa. Eu vou para academia para ficar bonitona, para estar aí uma... Não é disso que eu acho que está falando. Está falando da pessoa que o objetivo dela é ficar saudável. É isso. Ele é natureza acima de tudo. Ele é saudável, ele é natural. É isso, entendeu? Porque ele acha que essa é a melhor maneira de viver. Entendeu? Ele acha que essa é a melhor maneira de viver. Então, ele faz isso. Só que aí vem o vice-rei e pergunta para ele uma pergunta de localização e ele não consegue responder. E ele usa todas as forças dele para tentar a resposta e não encontra. O que o Rav Nachman de Breslov quer falar com isso? Que não é só isso. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo, você pode ser o cara maior fitness do mundo. Primeiro, pode ser que tu vai ser mais musculoso e mais saudável e, infelizmente, desgraças vão acontecer com você, não é? Isso pode acontecer. Hoje a gente já sabe que não é garantia de nada. É óbvio que é melhor, né? Que ninguém me entenda errado. É melhor você ser saudável do que não ser, né? Isso não tem discussão. Mas não significa que se você for saudável, tudo vai dar certo na tua vida. Não vai acontecer absolutamente nada. Minha esposa, ela é psicóloga hospitalar e vários casos de pessoas no hospital que eram super saudáveis e de repente coisas inexplicáveis aconteceu com o cara. E o cara saudável, brócolis e tal. Não pegariam Covid, sim. Não ficaria mal. Mas a gente sabe, no caso do Covid específico, a gente sabe que é melhor que a pessoa saudável, a chance dela ficar doente é bem menor. Isso a gente já sabe. Nesse caso, funciona. Né? Você vê, tem um monte de atleta. A equipe do Flamengo inteiro está com Covid. Né? Ou seja, os caras que pegaram Covid e são atletas, a chance, óbvio que pode acontecer, mas a chance de acontecer é mínima. É uma curva, né? É fora da curva. Isso a gente sabe. Eu não estou falando do Covid, que nesse caso sim é lógico. E eu também não estou falando para as pessoas não serem saudáveis. Sejam saudáveis, façam exercício. Isso é óbvio que é bom. Mas o que o Rav Nachman de Breslov está falando é que só isso não basta. Só isso não é suficiente para você chegar na montanha e no palácio. Entendeu? Ou seja, isso pode ser um meio, mas você não pode botar o objetivo na sua vida ser esse, porque só isso não basta. Então ele vai para os outros dois próximos gigantes. E aí a gente vai ter que terminar por aqui. E eu quero que vocês pensem qual vocês acham que é a simbologia dos próximos gigantes. Deixem aí nos comentários. O segundo gigante é o gigante das aves. Que ele também pede para as aves ir buscar essa montanha e esse palácio. E não encontram. E o terceiro gigante, ele o súdito dele são os espíritos. E aí ele também não encontra até que vem um espírito atrasado. Chega tarde, um espírito latino que chega atrasado. E esse espírito atrasado, ele fala, sim, eu vi essa montanha de ouro, esse palácio de pedras preciosas. Ele indica o caminho para o vice-rei encontra esse palácio e leva a filha do rei de volta. Então, o que nos restou fazer é, quem era o gigante dos pássaros, que a simbologia é voar. Se a gente falou que o gigante dos animais era a força natural, então que voo é esse, né? Fica mais fácil. E o último gigante, que é o que consegue sair das limitações dele, que ele é o que manda nas forças espirituais, tá bom? É muito interessante, mas a gente vai ficar por aqui. E com isso a gente termina a história, a filha do rei. E aproveitando aí, desejar a todos um Gemara Hatimah Tová, apesar de tudo isso, pedir desculpas
antes de Yom Kippur, de qualquer besteira que eu tenha falado, dito, feito ou agido, ou todas juntas. E Bezerra Hashem Shana Tová. E depois de Sukkot, a gente, se vocês gostarem, estiverem gostando, a gente vai estudar mais uma história do Rav Nachman de Breslev. Se vocês não estiverem gostando, o problema de vocês vão ter que vir igual. Tô brincando. Shana Tová, Tzadikim.